Bem-vindos ao 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. E hoje o 31 Minutos pega a estrada e está em Umbuzeiro, no âmbito daquilo que estamos chamando de Festival Comunicurtas itinerante. O Comunicurtas que já esteve em Remígio, que está hoje em Umbuzeiro e que estará em Itaperoá, em Catolé do Rocha. E hoje o 31 Minutos que pegou a estrada e está aqui na cidade de Umbuzeiro, simplesmente em Umbuzeiro, cidade que ofertou ao Brasil simplesmente Assis Chateaubriand, João Pessoa, Luiz Carlos Vasconcelos, Epitácio Pessoa, ou seja, tantos personagens da cultura brasileira. Hoje o 31 Minutos em Umbuzeiro recebe simplesmente Lucielen Souza Lima, ou seja, a jornalista multijornalista da Paraíba. Lucielen, é um prazer recebê-la aqui no 31 Minutos, seja bem-vinda. Obrigada, Luciano. Para mim é um prazer estar aqui, principalmente falando de algo que eu abracei para a minha vida, que eu escolhi e algo que hoje eu amo, é meu sustento, mas também é uma paixão, que é o jornalismo. Não chegando aqui para falar como alguém que sabe muita coisa do jornalismo, né? Que por esse mundo muito dinâmico, a gente sempre está aprendendo, a gente volta muito e começa do zero para começar de novo. Então, para trazer aqui algumas questões para que quem for nos assistir reflita conosco também. Fica à vontade. Muito bem. Então, nesses 3 blocos de 10 minutos do 31 Minutos, com Lucielen Souza Lima, nós trataremos da temática jornalismo, jornalismo contemporâneo, ou seja, as múltiplas faces do jornalismo, ou seja, o que era o jornalismo, o que é o jornalismo e o que será o jornalismo. Portanto, trataremos aqui de passado, presente e futuro do jornalismo, com Lucielen Souza Lima. E simplesmente, e aqui uns dados biográficos de Lucielen Souza, ela tem formação em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Universidade Estadual da Paraíba, mestrado em jornalismo pelo Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba, teve passagens pela TV Itararé e a TV Paraíba e também na Universidade Estadual da Paraíba foi professora substituta no curso de jornalismo, ok? Então vamos agora aos temas e nesse primeiro bloco tratamos sobre jornalismo contemporâneo, Lucielen. E nós mencionávamos aqui, conversávamos em off, né, a transição que você dizia acerca de que vive o jornalismo, ou seja, de uma matriz analógica para uma matriz digital. O que é que o nosso telespectador, o que é que o nosso internauta, enfim, o que é que aquele que está nos vendo agora pode interpretar sobre essa frase transição de uma matriz analógica para uma matriz digital do jornalismo contemporâneo? Para quem está em casa, para quem é público, né, para quem é telespectador, a principal diferença do analógico para o digital é o sinal da TV. A gente vive num momento de transformação, que as pessoas estão precisando trocar a antena da casa e as emissoras estão deixando de transmitir o sinal analógico para transmitir um sinal digital. Mas como estamos num momento de transição, como você falou, as TVs ainda transmitem o analógico e o digital. E para quem está em casa, você vê, tem 2 canais, né? Tem um que pega, um que pega a qualidade melhor e outro a qualidade um pouco mais fraquinha. Então, são 2 qualidades, a qualidade do sinal digital e a qualidade do sinal analógico. A lógica de um para outro, falando um pouco mais técnico, a lógica é o seguinte, que o analógico vai igual aqui a onda sonora, ela vai numa onda igual como a gente está conversando aqui. E tem mais interferência de barreiras, se tem um prédio. Então, por exemplo, quem é que não lembra, e acontece ainda hoje, né? Você está em casa, está no quarto, assistindo televisão, está ali no seu sinal analógico, alguém liga o liquidificador na cozinha. Aí o que é que acontece com a televisão? Shhh. Toda vez é na melhor parte da programação. Corre lá, desliga aí, que era logo na hora que, né? Então, isso porque eu imaginava quando era criança que dentro da tomadas interligava a do liquidificador com a da televisão. Mas é a onda que chega na sua casa, a onda do sinal da televisão analógico, quando o liquidificador ele é acionado, ele também emite ondas que interferem nessa onda. Com o sinal digital é bem diferente, não é mais dessa forma, em formato de onda. Ele pega um espectro é como se fosse um espaço que também correm os sinais de telecomunicação, né? E nesse espectro ele consegue passar muito mais dados.
Ou seja, a imagem ela pode ficar muito melhor, uma qualidade muito melhor. Apesar da qualidade dela ser melhor, ter mais informação, mas por ser uma transmissão digital, consegue compactar isso e chegar com uma qualidade melhor na sua casa. Isso para quem está em casa, interpreta dessa forma. Mas para quem trabalha com isso, o analógico para o digital não é só uma transmissão, é toda uma parafernália de equipamentos. Vai desde a câmera, e como é que era a câmera antigamente? Você gravava com o quê? Com a fita. Uma fita, quem é que não lembra em casa? Quem é que não tinha videocassete em casa para pegar a fita, né? Isso. Quem tem hoje, eu acho que 25 anos, 30 anos, lembra. Agora quem tem 15 anos sabe nem o que é. Vai ver videocassete no museu. Até um dia desse tinha nas nossas casas e era assim que se gravava no jornalismo. Quando eu comecei, que não faz tanto tempo assim, ainda era na fita. E que editava na fita, então passava de uma fita para outra, tinha uma máquina específica para isso. E editando, para quem não sabe, é quando você chega, faz várias entrevistas, várias gravações, você edita, que é para pegar aquele material bruto e transformar na edição da matéria. Né, que a gente grava, digamos, 20 minutos, tem que transformar ali em 2 minutos e meio, que é a sua matéria, e o repórter grava um textinho, né, que fica ali a voz do repórter narrando, coloca imagens por cima, esse é o processo de edição. Uma edição muito mais demorada, por ser de uma fita para outra. No digital, as câmeras gravam em cartão. No digital, você edita direto no computador, que é muito mais rápido. Enquanto que na fita você tem que editar na ordem, o comecinho você tem que ir editando o começo, meio e fim. No computador, se você quiser, você edita o fim, depois junta com o começo. O software lhe permite muito mais liberdade. Permite você colocar efeito com muito mais facilidade. Permite fazer arte, que deixa a matéria muito mais didática. E aí toda a evolução do jornalismo que a gente vê hoje, tanta coisa mais tecnológica, graças à linguagem digital. Muito bem, Luciane. Bom, você passou por um curso de mestrado, né, em jornalismo no programa de pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba. E qual foi o objeto da tua investigação, o objeto da tua pesquisa nesse âmbito denominado jornalismo? Eu investiguei justamente como essa transição do analógico para o digital influencia no dia a dia do jornalista. O que é que influencia? O que é que muda? É só algo tecnológico? É só, hoje a gente dormiu analógico, amanhã já é digital. E eu mostrei essa transição dentro da TV Paraíba, né? Foi meu objeto de observação, foi a TV Paraíba. Mostrei essa transformação e entrevistei vários jornalistas, mas não só jornalistas, como também o pessoal técnico, que lida com os equipamentos e que trabalha com o jornalista, e a gente não pode dissociar uma coisa da outra, né? E mostrei o quanto isso interfere, as novas possibilidades que se abrem para o jornalista e a dificuldade dessa mudança. Porque quando você trabalha com equipamento, vira praticamente automático, um hábito. Embora um outro equipamento seja mais ágil, seja mais rápido e tudo mais, mas você não é acostumado com ele. Então, você vai demorar um tempo de se acostumar e vai ter erro no ar por conta disso, que a equipe não está acostumada. É como se hoje a gente vê o pessoal das antigas, né? Nossos avós têm dificuldade de lidar com o digital, têm dificuldade de entender melhor um celular, de entender um computador, embora seja uma tecnologia que venha facilitar muita coisa. Mas por eles terem nascido numa época com outro tipo de equipamento, tem dificuldade. Já uma criança, não. Já nasceu... Parece que já nasceu sabendo, que com 1 ano já está passando as fotozinhas. Então, é mais ou menos isso dentro de uma televisão com o jornal no ar todo dia, tendo que mudar de equipamento, todo um cuidado para que isso aconteça. Bom, esse objeto da tua pesquisa em nível de mestrado, a palavra utilizada seria transição. Isso. Nessa ideia do jornalismo, nós podemos falar que assistimos a uma transformação ou uma transição do jornalismo, em que você tinha uma produção de um jornalismo e que hoje nós temos outra produção, como por exemplo a questão do jornalismo ao vivo. Ou seja, nós tínhamos uma matriz de jornalismo e que o jornalista, digamos assim, tinha ao seu dispor um certo tempo para produzir a matéria, para construir a notícia, enfim, para transformar aquilo numa linguagem a chegar a um público. Esse tempo ainda existe ou isso não existe mais e o jornalismo ao vivo veio para ficar definitivamente e sepultou uma outra matriz de jornalismo? Eles ainda trabalham em conjunto, né? Porque se você pensar assim, a internet traz muita coisa, notícia muito rápido, né? O que antes as pessoas esperavam um telejornal para saber o que aconteceu, eu já sei o que aconteceu.
o que aconteceu. Quando eu assisto ao telejornal, eu quero ver algo de novo, já um desdobramento disso que aconteceu. Eu não quero saber o que eu já sei, eu quero ver algo diferente. Então, mostrar uma coisa que todo mundo já sabe de forma diferente, esse é um dos principais desafios. E o ao vivo realmente veio para ficar e a tendência é que aumente cada vez mais. Porque o ao vivo não é só uma questão de ser mais atual. Então, as notícias... Há desdobramentos dos fatos que no ao vivo eu posso dizer exatamente, se aconteceu agora eu já falo. Embora para quem está ao vivo é algo meio louco, porque você está aqui, você você raciocina antes, monta a forma que você vai falar ao vivo, já monta todo o texto na sua cabeça, de repente muda a informação e você vai entrar em 10 segundos, então... Você tem que pensar muito rápido para saber onde é que essa informação nova vai encaixar dentro de tudo que você já vinha pensando em falar. E isso ao vivo é adrenalina. Daqui a pouco você fala, aí no outro bloco você tem que entrar já dizendo o que você disse, porque já aconteceu outra coisa. Então, o ao vivo veio para ficar, porque primeiro tem essa questão de realmente ser mais imediato, mas não só isso, mas passa a impressão de ser imediato. Às vezes a notícia é velha. Não tem nada de novo, mas só por estar sendo dada por um repórter ao vivo, não é uma matéria gravada, dá a impressão que é algo mais novo, entendeu? Então, também tem essa questão psicológica, de passar a impressão que tem algo mais novo. Se faz muito o que a gente chama casadinha, tem uma matériazinha aqui gravada, você bota a matéria gravada e em seguida entra um repórter ao vivo dando as informações mais atualizadas sobre aquilo. Agora, o formato do jornalismo, que você espera um pouco mais para jogar no ar, também existe. Agora, não é esse o jornalismo imediato, é o jornalismo mais investigativo. É quando você tem informação que ninguém tem, que você conseguiu por um trabalho jornalístico, não é aquela informação, aconteceu um acidente agora, mas às vezes uma causa daquele acidente que estava escondido, ninguém sabia, eu investiguei, aí eu posso esperar um pouco mais para colocar aquilo lá, porque eu preciso também de mais tempo para apurar e para fazer daquele material um bom material. Então, o ao vivo, ele tem uma tendência maior, mas o não ao vivo também com essa informação de mais qualidade para o jornalismo investigativo também é uma grande tendência. Bom, nessa questão, há 2 pontos que eu gostaria de tratar com você, mas no segundo bloco, porque estamos chegando ao final do primeiro bloco do 31 minutos, que são o jornalismo ao vivo exige uma mudança cognitiva do jornalista e o jornalismo ao qual você se referiu agora por essas últimas expressões, o jornalismo de investigação, ele ainda existe? Mas você responde quando voltarmos para o segundo bloco. Você está no 31 Minutos, Programa de Comunicação Social da TV UEPB, e eu sou Luciano Nascimento. Nós estamos recebendo hoje, no 31 Minutos, Lucielen Souza Lima, a jornalista ou a multijornalista da Paraíba. E nós chegamos ao final do primeiro bloco, voltamos já já para o segundo bloco do 31 Minutos. Eu tenho 13 anos, eu sou da Orquestra Criança Cidadã, eu toco oboé, estou lá basicamente 2 anos e meio. Eu amo música e pretendo no futuro ser uma grande musicista ou uma professora de oboé. Desde pequena eu sempre senti um negócio na minha mente que eu ia fazer alguma coisa que ia me mudar assim, ia me mudar. Coque, parece até que o Coque só tem gente errada, mas não, tem muita gente de caráter aqui. Tem muita gente que trabalha, que dá o seu melhor para sustentar a família que tem em casa. Graças à orquestra, quem quiser mudar de vida mesmo, vai, se quiser, vai estar lá e vai acontecer. O projeto quer formar cidadãos e a gente acredita que o cidadão vai ser muito bem formado se a parte educacional for o esteio. E a outra coisa é como humanamente o eu se conecta com o seu e com os outros, porque ninguém faz música só.
Desde que eu entrei, eu nunca me arrependi de estar lá. Porque tem trazido muitas oportunidades para mim. Como, por exemplo, eu tô lá, eu já ganhei bolsa de estudo no curso lá de inglês. Já consigo tocar, já consigo fazer como os músicos de verdade mesmo começam a tocar lá para apresentação e não tem nada para me pagar isso. Que até agora a melhor oportunidade que eu tenho tido na minha vida foi da orquestra. Você quer morar onde? Não, me deixa lá no corpo mesmo, ali tá bom. Ali, porque vai estar lá o pessoal, vai estar o pessoal lá, porque eu vou conhecer todo mundo, eu posso andar aqui onde for, eu vou conhecer o pessoal, todo mundo sabe quem eu sou, todo mundo sabe de onde eu moro. É, isso daqui. Voltamos para o segundo bloco do 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. Hoje recebendo Luciele Souza Lima, a jornalista ou a multijornalista da Paraíba. E nós estamos em Umbuzeiro, no âmbito da programação do festival Comunicurtas, ou naquilo que estamos denominando de Comunicurtas Itinerante, que já esteve em Remígio, na cidade de Remígio, hoje está na cidade de Umbuzeiro, estará na cidade de Itaperoá, Catolé do Rocha. E no primeiro bloco tratamos com Luciele Souza sobre a questão do jornalismo contemporâneo, sobre a sua formação em jornalismo, sobre o seu mestrado, o objeto da sua pesquisa. E eu havia deixado duas questões para que ela pudesse tratar conosco aqui. A primeira delas era se o jornalismo ao vivo exige uma mudança cognitiva do jornalista. E o segundo, a partir da sua própria fala, né, de um jornalismo investigativo. Esse jornalismo investigativo ainda existe? Então vamos lá começar pelo jornalismo ao vivo, né? O jornalismo ao vivo, para mim, é o mais difícil de se fazer. O apresentador, ele está ali no estúdio e tem um TP que ajuda. Então as crianças perguntam, você decora aquilo tudo? Não, a gente lê. Embora tenha todo um improviso também, hoje é uma tendência você improvisar, embora eu não concorde com tanto improviso, porque o jornalista acaba falando muita besteira, dando muita opinião besta, muito senso comum que não acrescenta em nada na informação. O problema maior para o apresentador é que tudo que dá errado no jornal, ele que vai ter que resolver. Então, se deu falha no vivo, passa a câmera para o apresentador. Às vezes ele não sabe nem o que é que vem depois, porque não deu tempo nem o editor dizer o que era para ele chamar depois, mas passa... Então, tudo recai sobre o apresentador. Então, essa responsabilidade é que é mais difícil. Mas o repórter no vivo, ele tem um papelzinho na mão, cheio de informações que só ele entende, aqueles rabiscos que só ele entende. De um lado, ele está ouvindo o pessoal da TV, o editor, falando com ele. Ele escuta também a programação, então ele sabe o que é que o apresentador está falando, ele sabe em que ponto está o jornal. E fica a produção também falando com ele, trazendo novas informações. Então, no sistema que a gente trabalha hoje, dentro das cidades menores, o jornalista do Vivo não é aquele que chegou, já recebeu a pauta do Vivo e passou a manhã inteira refletindo sobre o que ele ia falar no Vivo. Ele recebe 2 pautas para fazer, o jornal é meio-dia, ele precisa terminar essas pautas quanto antes ele terminar, mais tempo ele vai ter para refletir sobre o ao vivo que ele vai fazer. Então, chega no ao vivo, geralmente é 11h30, meio-dia. Quando não chega, mais de meio-dia, o jornal já tem começado. Para você receber as pautas do ao vivo, por que não recebe antes? Porque o jornalismo é dinâmico, as coisas mudam ao longo da manhã. O planejamento de 7 horas da manhã não é o mesmo na hora que o jornal está no ar, né? Então, requer muito raciocínio, muito jogo de cintura. O jornalista tem que ser acostumado a falar já correto, porque se ele fala muito errado no dia a dia dele, no vivo não é aquilo, não dá para decorar. Você tem que ir formulando na cabeça e ir falando. Se você já fala muito errado, você vai falar errado. No dia a dia ninguém liga se você falar errado, mas vai falar errado na televisão, né? Então requer todo um raciocínio, uma rapidez nesse raciocínio e um desenrolar na fala e um controle emocional. Porque às vezes o mundo está se acabando nos bastidores, mas você tem que estar aqui íntegro, tranquilo, tem que passar tranquilidade. Porque é muito comum quando acontece algo muito grande, aí você percebe, eita, fulaninha estava nervosa, né?
Tava tremendo, mas o jornalista é gente como a gente, né? Então recebe uma coisa, vai lá, corre, fala lá ao vivo, às vezes ninguém sabe direito o que aconteceu e você tem que estar lá falando. É difícil pra caramba fazer jornalismo ao vivo. Jornalismo investigativo. Infelizmente é um jornalismo que a gente vê pouco. O real jornalismo investigativo a gente vê pouco no dia a dia. O impresso, por exemplo, eu digo muito que o jornal impresso, ele não está morrendo, ele está suicidando. Porque se você pega, por exemplo, eu peguei essa semana, a gente fez uma análise, eu fiz uma análise com uma turma minha, Correio da Paraíba. Estava com uma matéria, igualzinho como você viu no dia anterior na internet. A mesma matéria noticiando a morte de um adolescente na frente de uma escola. O adolescente foi baleado fora, correu para dentro da escola, como se ninguém já soubesse. Para mim, isso é um suicídio. Quem é que vai ler? Quem é que vai comprar o jornal para ler o que eu vejo de graça na internet, né? O que eu vejo no meu smartphone, o que eu vejo no trabalho. Agora, investir num jornalismo diferenciado, nos desdobramentos dessa história que ninguém deu, e num jornalismo investigativo, nesse jornalismo que você pode esperar mais, e que não tem no jornalismo mediatista, aí sim, se o impresso investisse nisso, haveria uma chance dele sobreviver, ou pelo menos perdurar por mais tempo. Mas dessa forma que se faz, é um suicídio. E a TV, ela tem investido muito no ao vivo. Como o jornalismo investigativo requer mais tempo do jornalista, requer uma dedicação maior, não se tem tanta essa estrutura de dizer, não, você pode ficar aí uma semana para essa pauta. Não tem como fazer isso, porque precisa produzir, tem jornal todo dia se mata um leão, a gente costuma dizer, né? Então, não dão estrutura ao jornalista para ele desenvolver um jornalismo investigativo. Infelizmente, é algo de extrema qualidade e algo que realmente faz diferença na sociedade, porque são informações que estão ali escondidas, não estão tão à vista, e quando você mexe nisso, você consegue mudar muitas estruturas, você consegue mudar mais as coisas, mas a empresa precisa realmente dar essa condição ao jornalista para conseguir fazer. Bom, Luciane, temos duas outras questões a tratarmos nesse segundo bloco. A primeira delas vou iniciar a partir da primeira resposta que você nos deu acerca do jornalismo ao vivo. Você é uma jornalista de uma biografia inequívoca, de uma experiência no jornalismo inegável, ou seja, passagens, como me referi no início desse programa, pela TV Itararé, pela TV Paraíba, teve uma experiência como professora no curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba, e a pergunta vem exatamente nesse ponto. À luz de tudo que você nos relatou aqui até então acerca do jornalismo ao vivo, acerca do jornalismo de investigação, o período da sua experiência como docente no curso de jornalismo, ou seja, como professora, formar profissionais do jornalismo, podemos falar que a estrutura dos cursos de jornalismo é uma estrutura condizente para as exigências de um jornalista que tem que lidar com toda essa complexidade da notícia? Olha só, Luciano, como o jornalismo ele é muito influenciado por questões técnicas, então pela internet, por questões por câmeras melhores, pelos smartphones, e isso vem mudando muito rápido. Quando os cursos vêm se adaptar e conseguem se adaptar, já mudou de novo. Então é extremamente complicado você conseguir realmente organizar o curso todo, as disciplinas, a grade, bem dentro da realidade contemporânea. Porque quando consegue fazer essa mudança, algo já mudou novamente. Mas os professores, eles precisam estar atentos às mudanças. Precisam estar atentos às mudanças e incluir dentro das disciplinas essas modificações e já fazer exercícios com os alunos dentro do que está acontecendo na contemporaneidade, para poder conseguir suprir o que o curso como um todo, algum déficit do curso como um todo. Em relação ao curso atual de jornalismo da UEPB, está mudando, ele é comunicação social com habilitação em jornalismo e está virando apenas jornalismo, não só na UEPB, mas isso é uma questão do MEC que vem exigindo isso, então os cursos estão tirando essa questão da comunicação com habilitação e está virando curso de publicidade e propaganda, curso de jornalismo, ficando algo mais específico.
E tem pontos positivos e pontos negativos. Os pontos positivos é que vem com uma grade remodelada muito mais dentro dessas modificações que a gente tem hoje. Mas quando a grade está sendo aplicada, novas mudanças já acontecem. Então, os professores precisam estar sempre atentos, mas não só os professores. Eu penso também que quem faz muito curso é o próprio aluno, né? Se ele está ciente da profissão que ele vai seguir, ele tem que também estar atrás e ir em busca. Porque aluno tem muito disso, mas é por conta do professor, o curso não presta. Aluno reclama muito e faz pouco. Não todos, né? Mas é muito comum a gente ver isso. E acha que o professor ruim ou o curso ruim é quem vai garantir o futuro dele. Ele precisa também correr atrás, porque quando terminar ali a universidade, ninguém vai perguntar, porque a sua universidade foi ruim, então eu vou lhe empregar, vou lhe dar essa chance. Não, quer saber se você sabe fazer ou não. Então, corra atrás de saber fazer. E quando o aluno corre atrás, ele cola no professor, ele vai em busca. A internet é um mundo, tudo que você quer, você consegue na internet. Porque o jornalista precisa saber mexer em câmera? Precisa. Hoje precisa, antes não precisava. Então, corre atrás, pega um tutorial no YouTube, vai lá mexendo, vai desenrolando. Então, os alunos que fazem isso desenrolam muito mais, você percebe perfeitamente na turma quem realmente é um aluno que sabe o que está fazendo, sabe o que quer, ou aquele aluno que acha que é a universidade que vai lhe levar pelo resto da vida. E a segunda, para concluirmos esse segundo bloco, do 31 minutos, é a questão de uma frase que tem surgido na linguagem da comunicação social, que é o fim da televisão. O que significa esta frase, o fim da televisão, Luciele? O que é televisão para você? A televisão pode ser interpretado como um meio de entretenimento, um meio de tomada de conhecimento sobre realidades, notícia, enfim, digamos assim, mundos dentro de um mundo chamado televisão. Tem televisão na sua casa? Tem. Você vai jogar sua televisão fora? Não. Então, a televisão é um aparelho. É um aparelho. Só que esse aparelho está virando cada vez mais multifuncional, assim como o celular, né? Está virando cada vez mais multifuncional e aquela função específica de atender ligação está ficando hoje está até ficando um pouco de lado, sim. Ninguém quer nem atender o celular. A televisão da mesma forma, enquanto aparelho. O aparelho provavelmente não vai morrer. Ele vai se transformar, ter novas funções, acesso à internet, isso e aquilo, e vai perdurar. Mas o outro significado de televisão não é o aparelho, mas é a programação em fluxo constante. Quando você diz, o que é televisão? É uma programação em fluxo constante. Estamos falando do conteúdo? O conteúdo. O conteúdo e a forma de passar esse conteúdo. Que a televisão, ela tá, independente se eu estou assistindo ou não, ela está passando. E eu preciso me adequar ao horário dela, né? Se eu quiser assistir a novela das 7, o jornal das 8, eu preciso ligar a televisão tal hora, naquele momento, que a programação é em fluxo e num fluxo ininterrupto. Não vai me esperar chegar em casa, vai passar se eu não assistir, né? Então, isso é televisão, né? Isso é televisão. Então, quando se fala em morte da televisão, se pensa na morte disso, de um fluxo constante. Por quê? Porque hoje, com a internet, a gente vê um crescimento, um aumento da quantidade de pessoas que assistem vídeos por demanda. Que é aquele vídeo que está na internet, sim, não está passando em fluxo constante. Ele está lá para no dia que eu quiser e na hora que eu estiver disponível, que eu me interessar, eu vou lá, aperto o play. Ou seja, você está tratando o fluxo constante como um conceito e, portanto, é a morte desse conceito? Isso, se fala justamente na morte desse conceito e tem toda uma discussão. Há pesquisadores que defendem que isso realmente vai acabar, há pesquisadores que dizem que não vai coabitar junto com outro formato por demanda. Então tem essas duas linhas de pensamento e tem vários raciocínios a respeito disso aí. Muito bem. Bom, você está no 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. Eu sou Luciano Nascimento e hoje o 31 Minutos recebe Luciele Souza Lima, a multijornalista da Paraíba. E voltamos já já para o terceiro e último bloco do 31 Minutos. Quando nasce um brasileiro, nasce uma alma livre para escolher no que acreditar. A riqueza do nosso país tem que estar no respeito a toda e qualquer diversidade. Eu sou Arlindo Cruz, sou filho de Xangô, sou filho da Dona Araci, sou filho do samba.
Mas acima de tudo eu sou filho desse país. Porque quando nasce um brasileiro, independente do que escolheu acreditar, nasce um filho do Brasil. Diga não à intolerância religiosa. Acesse www.cultura.gov.br e apoie esta causa. Voltamos para o terceiro e último bloco do 31 Minutos, Programa de Comunicação Social, da TV UEPB. E o 31 Minutos pegou a estrada e hoje está em Umbuzeiro, no âmbito da programação do Festival Comunicurtas, que já esteve na cidade de Remígio, hoje está em Umbuzeiro e estará também nas cidades de Catolé do Rocha e Taperoá. E hoje o 31 Minutos recebe Lucielen Souza. No primeiro bloco nós falamos sobre o jornalismo contemporâneo, a formação de Lucielen Souza. Tratamos sobre as matrizes do jornalismo e esse processo de transição que vive o jornalismo. No segundo bloco, tratamos sobre duas questões cruciais referentes ao jornalismo contemporâneo, que é o jornalismo ao vivo, que é o jornalismo de investigação, e também tratamos sobre aquela expressão que tem contaminado o discurso da comunicação social, que é o fim da televisão. E como bem se referiu Lucielen Souza, não é o fim da televisão, mas o fim de um conceito sobre o que é televisão e as funções que a televisão exerceu até então no âmbito do jornalismo. Nesse terceiro e último bloco nós falaremos sobre algo que vem sem controle no âmbito daquilo que possamos denominar de jornalismo digital, que é uma expressão em inglês, e aqui que me perdoe Ariano Suassuna, a expressão é denominada fake news. Não é isso, Lucielen Souza? E o que é esse tal de fake news? Notícias falsas. Traduzindo para o bom português, notícias falsas. Quando surgiu essa questão de internet, que todo mundo pode fazer notícia, todo mundo pode postar o que aconteceu, não é mais o jornalista que está dizendo o que aconteceu, porque todo mundo pode botar, todo mundo fica sabendo. E aí se pensou, a profissão jornalista vai morrer, vai se tornar desnecessário, porque se todo mundo pode contar, noticiar o que aconteceu, o jornalismo é desnecessário. E aí o tempo passou e hoje a gente vive no universo de fake news. Ou seja, você vê uma notícia, para você ter a certeza que ela é verdade, o que é que você faz? Você tem que investigar, ou certificar, saber a fonte, enfim. No máximo, quem investigar, no dia a dia, ninguém vai investigar. Não há mais tempo para investigações de longo percurso, digamos assim. Mas aí, se você quer confirmar uma notícia, o que é que você faz? Então eu tenho que saber procurar mais de uma fonte, pelo menos, né? Ir para um site de notícia que você confia. Exatamente, eu vou ali num portal. Se tiver lá, você diz, aconteceu. É verdade. Se não tiver, você diz, alguma coisa. Rapaz, se não está aqui, é uma notícia tão bombástica, se não está aqui. Ou seja, o jornalista é a fonte de referência do que é mentira e do que é verdade na internet. E aí, notícias falsas, fake news, são aquelas que são criadas por brincadeira, para causar pânico e para prejudicar de alguma forma alguma questão na sociedade. E são disseminadas pelo WhatsApp, por sites que você olha assim, sites e textos bem escritos, que você olha assim, como é que isso aqui pode ser falso, né? Mas aí você vai para aquele site mais conhecido de notícia, que você confia, e vai lá e confirma. Quais são os indícios de uma fake news? Geralmente é algo muito extraordinário, muito bombástico, que realmente causa uma repercussão e que você fica admirado. Segundo, se baseia em dados e não diz a fonte. Então, quando fala a fonte, fica aquela coisa bem vaga. De acordo com pesquisadores da universidade, que já diz um nome, bota uma palavra bonita, uma cidade não sei de onde, nos Estados Unidos, geralmente, né? E não diz exatamente a fonte. Que pesquisa foi essa? Aí você começa a desconfiar. Ou então coloca lá dizendo que foi uma pesquisa, estudiosos, desculpa, estudiosos é muito vago, né? E aí, quando a gente ensina jornalismo aos alunos, aí você tem que dizer o quê? Justamente, coloque as fontes. Uma pesquisa de Harvard. Que pesquisa em Harvard? Justamente para que aquela sua notícia seja confiável e mostre de onde você tirou a informação e não se confunda com fake news. E as fake news ganham todos nós como aliados. Por quê? Todo mundo compartilha. É notícia importante, vou compartilhar. Bota logo no grupo da família. O grupo da família compartilha. Então é uma rede. Aquilo partiu daqui, em 5 minutos já está no Japão. Né? E quando é compartilhado por um familiar seu, você até acredita mais. Eita,
Você não checa porque diz, fulano compartilhou, então deve ser verdade. Porque você confia em fulano, não exatamente na notícia. E aí vai compartilhando, daqui a pouco aquilo dali está causando diversos problemas na sociedade. Então, o que eu aconselho, não compartilhe nada que você não saiba realmente que aquela fonte é confiável. Mas a informação é importante. Se a informação é importante, ela vai sair nos sites oficiais de jornalismo, vai sair na televisão, que é o quê? O trabalho do jornalista, que mesmo não sendo tão confiável, todo mundo mete o pau, jornalista, é parcial, é manipulador e tal, mas é ainda uma referência de confiança dentro desse universo de fake news. Então, o jornalismo vai continuar sendo necessário, pelo menos por um bom tempo. Bom, à luz dessa sua resposta, eu tenho duas outras questões para tratarmos nesse terceiro e último bloco do 31 Minutos. A primeira delas é referente a uma pesquisa que a Universidade de São Paulo, a USP, vinha desenvolvendo, e a pesquisa é verdadeira porque os pesquisadores assim informaram, uma pesquisa exatamente sobre o fake news, né? Sobre as notícias plantadas no mundo digital ou no mundo da internet, no mundo da rede mundial de computadores, né? E recentemente saiu uma notícia, foi publicada uma notícia que aquela pesquisa da USP estava apontando uma certa instituição como uma das que mais plantavam notícias falsas no Brasil. E aquela notícia era um fake news, ou seja, depois os pesquisadores da USP disseram, nós não apontamos instituição alguma, então era um fake news. Ora, a invenção da imprensa, sem dúvida alguma, contribuiu, né, para a construção de verdades a serem transportadas ou serem levadas até os cidadãos, enfim, as pessoas comuns. Com o jornalismo digital, com esse jornalismo ao vivo, há um risco de credibilidade para o jornalismo? Sim, sem dúvida. Quando você tem pressa para divulgar uma informação, você tem menos tempo de apurar. Quando você apura menos, você corre um risco muito maior de dar uma notícia que não existe, uma notícia falsa ou com erro de informação. Então, a ideia é que você não tenha essa pressa, pelo menos tão grande, de você divulgar essa informação. Só divulgue quando você tiver certeza. Nada você tem certeza 100%, né? Mas pelo menos certeza das fontes que você checou, certeza se são realmente fontes confiáveis e se são dignas de você passar aquela informação. Então, não adianta você pegar uma denúncia, mas uma denúncia ela não é notícia. Notícia é uma denúncia com fundamento, porque denúncia tem aí aos montes. Então, a gente vê denúncia sendo notícia, mas tem denúncia que não tem um pingo de fundamento. Então, como é que você vai colocar como notícia uma denúncia que você mal checou? Porque foi fulano que denunciou. Mas se não há nenhum indício que realmente aquilo seja verdade, você está sendo usado, sendo um instrumento de fulano para disseminar aquela informação. Então, corre-se um risco. E por conta desse mediatismo, tem saído muita notícia errada, muita notícia com informação errada, e o jornalismo tem perdido parte da credibilidade. E o maior patrimônio de um jornalista é a sua credibilidade, então tem que preservar isso. O furo jornalístico, ele não existe mais, porque inclusive foi feita uma pesquisa com o público, dizendo que prefere uma notícia verdadeira a uma notícia rápida. Ou seja, quando você vê uma notícia muito rápida, você vai lá, eita, fiquei sabendo primeiro por aqui. Aí você vai lá para aquele site que você confia, para dizer, deixa eu ver se eles já deram. Porque você volta para o site que você confia, inclusive para confirmar a notícia de quem deu primeiro. Porque a confiança, a credibilidade é o maior patrimônio do jornalista, mesmo que você não dê primeiro. Então, o jornalismo deve buscar isso, deve priorizar a credibilidade, a informação correta, a informação bem checada, do que o furo, do que o dar primeiro. Bom, a segunda questão, para concluir nesse terceiro e último bloco do 31 Minutos, é a partir de uma fala de um teórico italiano chamado Raffaele Di Giorgio, que ele diz o seguinte, que a sociedade se expande com a expansão da comunicação social. Para Raffaele Di Giorgio, portanto, não há expansão social, não há expansão da sociedade sem a expansão da comunicação social, ou seja, sem a criação das verdades pela comunicação social, que ela penetra no tecido social e assim a sociedade se expande. Seria possível, esta é a pergunta final, seria possível termos a visão sobre o mundo sem o jornalismo, a visão que temos sobre o mundo, ou a visão que temos sobre o mundo não é nossa e sim do jornalismo? É algo complexo, né? Mas que
a primeira pergunta que você faz é se é possível termos uma visão sobre o mundo sem o jornalismo. Eu digo que não. Porque se eu não acessar nada de jornalismo, eu não sei o que está acontecendo. Agora, se essa minha visão sobre o mundo é uma visão dada pelo jornalismo, também é. Porque eu não estava lá para saber, exatamente. Eu vou ficar sabendo pelo que me contaram. Então, uma guerra que está tendo lá do outro lado do mundo, se alguém não me contar, eu não vou saber. Quem é que conta? O jornalismo. Mesmo aqui no Brasil, o que está acontecendo lá no Congresso, se o jornalismo não conta, mesmo com a empresa tal de comunicação, é de tal partido, empresa X, mesmo com isso, se o jornalismo não contar, eu não vou ficar sabendo. Porque na internet, as pessoas que publicam espontaneamente sem ser jornalistas são informações confusas, como a gente já discutiu, são informações confusas, informações muitas vezes falsas, informação de quem não tem a responsabilidade também de checar. Então, sem o jornalismo, a gente não consegue interpretar o mundo, mas não apenas o jornalismo. Para eu conseguir formar uma visão de mundo, eu preciso pegar o jornalismo, que o jornalismo me diz, e me cercar de outras informações do contexto histórico, que eu também devo me interessar para ir atrás, né? As pessoas precisam ter também uma bagagem de conhecimento, buscar ter essa bagagem de conhecimento e acessar várias fontes jornalísticas, e não apenas uma, que você vai conseguir ver vários lados e formar a sua verdade. Porque a verdade em si, ela não existe. O que existe são várias versões, são várias verdades. A verdade para quem, né? Quando diz, a verdade sobre isso, a verdade para quem? Até em coisas mais simples que acontecem, depende muito de quem todo mundo presenciou. Se você entrevistar todo mundo que presenciou, cada um vai ter uma versão sua, da sua interpretação. Então, são várias verdades. Então, para eu conseguir a minha verdade do mundo, eu preciso pegar várias fontes jornalísticas, interpretar com o que eu sou, com o que eu sei e buscar outras fontes de informação, além do jornalismo, para poder conseguir ter uma boa visão de mundo. Muito bem, Luciele. O 31 Minutos chega ao final. Agradecemos a Luciele Souza Lima. 31 minutos direto de Umbuzeiro, aqui na cidade de Assis Chateaubriand, na cidade de Epitácio Pessoa, de João Pessoa e de Luiz Carlos Vasconcelos. Voltamos em breve com mais um 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB.